Bem-vindos ao nosso encontro. Vamos às notícias relacionadas ao São Paulo de hoje. O Fundo Mubadala, capital dos Emirados Árabes Unidos, será o investidor da Libra, a Liga do Futebol Brasileiro. A decisão foi tomada após reunião na última segunda-feira, dia 7, entre integrantes da Libra, que ainda não está unificada, e representantes do braço de gestão de ativos da Mubadala Investimentos, sediado em Abu Dhabi. No encontro foi realizada uma votação entre os participantes, que escolheram o Fundo dos Emirados como vencedor da concorrência. Mubadala e Libra ainda não se posicionaram oficialmente sobre o tema, mas devem emitir um comunicado oficial ainda nesta terça-feira, dia 8, sobre o assunto. O grupo de Abu Dhabi tem atualmente 16 bilhões de dólares, 83,10 bilhões de reais, em ativos sob sua gestão, segundo o Máquina do Esporte. Vale lembrar que ainda não há união entre os principais clubes das séries A e B sobre a liga. No momento, há dois grupos: Libra, que conta com Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Guarani, Ituano, Novo Horizontino, Palmeiras, Ponte Preta, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Vasco, e LFF, Liga Futebol Forte, que é integrada por América Mineiro, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Avaí, Brusque, Ceará, Chapecoense, Coritiba, CRB, Criciúma, CSA, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude Londrina, Náutico, Operário do Paraná, Sampaio Corrêa, Sport, Tombense e Vila Nova. O único time que ainda não se juntou a nenhum dos grupos é o Bahia, que passa por transição para se tornar SAF e ser assumido pelo Grupo City. Já que tanto se fala em Patrick, vamos nos aprofundar neste assunto. O meia chegou no começo da temporada de 2022 e já pode ser considerado um dos maiores acertos do São Paulo no ano. Mesmo essencial e decisivo na equipe, o aspecto físico do jogador parece pesar nas decisões de Rogério Ceni. No Campeonato Brasileiro, dos 24 jogos que começou como titular, Patrick ficou pouquíssimas vezes até o final da partida, quase sempre sendo substituído antes dos 90 minutos. Nesta temporada, o camisa 88 esteve presente em 30 partidas do Brasileirão. Destas, foi titular em 24 delas, mas terminou somente 4 jogos em campo. Em todos os outros 20 foi substituído. O caso mais recente, que chamou atenção por uma peculiaridade, aconteceu na derrota para o Fluminense por 3-1 no último sábado. Mesmo enquanto o São Paulo ainda vencia por 1-0, Patrick foi substituído na volta do segundo tempo, dando lugar a Juliano Galopo. No segundo tempo, em menos de 15 minutos, o tricolor sofreu 3 gols marcados por Germancano. Patrick foi substituído nos últimos 11 jogos dos 12 que começou como titular. A exceção aconteceu contra o Atlético Goianiense, quando foi essencial para o gol de Caleri na vitória por 2-1. Toda essa história teria esquentado o clima no vestiário entre o jogador e Rogério Ceni e depois apaziguada por Muricy Ramalho. Neste ano, Patrick foi uma das peças de ouro no elenco do treinador, além de ser o terceiro maior artilheiro do ano, com 9 gols marcados, sendo 5 no Brasileiro, também deu 8 assistências. Um dos seus grandes momentos de destaque foi quando marcou os 2 gols na semifinal da Copa Sul-Americana, que permitiram que a disputa fosse decidida dos pênaltis. Assim, o tricolor cravou sua vaga na final do Continental. O São Paulo tem mais 2 jogos neste ano contra o Internacional e o Goiás. O encontro com o Colorado, que por coincidência é a ex-equipe de Patrick, acontece nesta terça-feira, dia 8, às 21h30 no Morumbi. A resposta se o clima entre o Pantera Negra e Rogério Ceni se apaziguou virá na escalação da partida. No primeiro turno, Patrick não enfrentou o Internacional porque estava cumprindo suspensão. Como eu disse, então, o São Paulo terá 2 jogos para tirar a diferença de 1 ponto de Galo e América e garantir um lugar no G8. Caso não consiga, dificilmente Rogério Ceni continuará como treinador. O mais provável é que ele peça demissão. E se o time estiver fora da Libertadores, o São Paulo precisará diminuir a folha salarial. Precisará abrir mão de alguns jogadores que recebem muito e são reservas. Ficar fora da Libertadores compromete diretamente os cofres tricolores. O time pode deixar de ganhar até 20 milhões de reais em premiação se não conseguir a vaga para o torneio.
O time também ficaria sem a possibilidade de lucrar com a bilheteria dos jogos da Libertadores no Morumbi, que costumam ter público quase sempre acima de 50 mil a cada partida. Sempre devemos olhar os dois lados da história. Dito isso, vamos analisar nosso rival desta noite. Mano Menezes tem deixado bem claro que o Internacional joga para ser vice-campeão brasileiro. O segundo lugar é a meta máxima possível até o fim da disputa e ainda poder valer recorde particular ao time gaúcho. As duas coisas dependem do que acontece hoje, dia 8, no duelo com o São Paulo, logo mais. A conta para ser vice-campeão de forma antecipada é simples. É necessário terminar a rodada com 4 pontos ou mais de distância para qualquer oponente, então há duas opções. A primeira alternativa é vencer o São Paulo e contar com que o Corinthians não vença o Coritiba quarta-feira, dia 9, no Paraná, e que o Fluminense também não ganhe do Goiás no mesmo dia no Rio de Janeiro. Neste cenário, a diferença para o terceiro e o quarto ficará em 6 ou 5, restando apenas uma rodada em disputa até o fim do campeonato. Mas o Inter pode ser vice-campeão mesmo sem vencer. Se empatar com o São Paulo, o segundo lugar está garantido desde que Corinthians e Fluminense percam seus jogos. Se isso acontecer, o Colorado vai para a última rodada com 4 pontos de diferença para eles, restando 3 em disputa. O jogo contra o tricolor ainda pode levar o time de Mano Menezes a igualar sua maior pontuação na era de pontos corridos, com 20 times disputando o brasileiro. O Internacional nunca conquistou mais de 70 pontos. Se vencer, iguala seu melhor desempenho atingido em 2020, quando perdeu a chance de ser campeão ao não conseguir vencer o Corinthians na última rodada no Beira-Rio. No Brasileirão atual, o Colorado já quebrou seu recorde de maior série invicta. Foram 13 jogos sem perder entre as quedas para Fortaleza em agosto e América Mineiro no início deste mês. O duelo de logo mais representará encontro entre o quinto e o quarto melhor ataque da competição até aqui. O São Paulo chega para a penúltima rodada, tendo marcado 51 gols, quinta melhor marca do Brasileirão. Boa parte desses gols se deve a Jonathan Calleri. O centroavante argentino é o principal nome ofensivo da equipe de Rogério Ceni, com 18 gols marcados e briga pela artilharia da competição. O Internacional, por sua vez, tem 54 gols marcados no Brasileirão, 3 a mais que o São Paulo. Desta forma, a equipe comandada por Mano Menezes ostenta o quarto melhor ataque da competição. Lembrando que o jogo tem transmissão do Sport TV e do Premier. E além do time principal masculino estar jogando hoje, a equipe principal feminina também estará jogando às 18 horas e 30 minutos com transmissão do Sport TV. Para finalizar o vídeo de hoje, segundo informações do jornalista Alexander, o São Paulo está monitorando 3 nomes do Atlético Goianiense. São eles: Wellington Rato, Léo Pereira e Jorginho. Não existem negociações ainda pelo trio, mas estão sendo analisados as condições dos jogadores. 2 deles foram oferecidos e um já estava no radar para 2023. Lembrando que Gabriel Falcão foi emprestado para o Cuiabá nessa temporada e foi um dos destaques da campanha do time campeão do Brasileirão Sub-23. Ele está treinando há alguns dias no CT da Barra Funda e Ceni já ouviu coisas boas do garoto e deve dar rodagem para ele no Paulistão em 2023, caso permaneça no cargo. O jogador joga de primeiro e segundo volante. Não se esqueçam do nosso encontro aqui no YouTube no próximo vídeo. Até mais!